Vamos então voltar ao estudo do livro Depressão e Obsessão. Estamos no último capítulo do livro, que tem a temática tratamento da depressão e da obsessão. Apenas para renovar as nossas ideias, a depressão é considerada a doença do século. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais da metade da humanidade vai estar entrando ou estará já envolvido em problemática depressiva a partir do ano 2022. Muita gente, já atualmente é muita gente que tem algum estágio de depressão. E aqui a gente vê que é uma vinculação muito grande entre a depressão e a obsessão, que normalmente ou é pré-existente, ou é durante o processo, ou é depois dele. Mas sempre haverá a presença de interferências espirituais em todos aqueles que são envolvidos pelos aspectos da depressão. Vamos ver aqui a introdução extraída do livro Fonte Viva, capítulo 126. Se há cristianismo em nossa consciência, cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Diante do próximo que se acerca do teu coração, cada dia lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. Vamos fazer aqui alguns comentários que aprofundem aqui o conteúdo da mensagem trazida a nós por Emmanuel. É interessante quando Emmanuel se dirigindo, porque a mensagem é dirigida para nós espíritas, sobretudo. E ele se dirige nos questionando e nos convidando à reflexão. Que ele diz assim, se caso haja cristianismo em nossa consciência, o que é que haverá consequentemente? O cultivo sistemático da compreensão e da bondade terão força de lei em nossos destinos. Por que é que ele é tão taxativo em cima disso? Porque, evidentemente, dirigindo-se agora àqueles que participam do cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita, que analisam e estudam as consequências e as aplicações das leis espirituais na sua vida, quer ele esteja encarnado, quer ele esteja desencarnado, a consequência disso, em termos racionais, não há escapatória, é o cultivo sistemático da compreensão e da bondade, que passam a ter força de lei em nossa vida. Mas isso, voltamos a salientar, desde que o cristianismo tenha penetrado em nossa consciência. Se penetrou, espontaneamente, nós somos envolvidos nessa linha de compreensão, bondade, estruturada e alicerçada como lei em nossos destinos. Diante do próximo que se acerca do teu coração, cada dia lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. Aqui tem um segundo ponto muito importante. E qual é ele? É que foi e é através da revelação espírita que nós aprendemos que o objetivo maior da nossa vida é nos tornarmos intermediários, agentes do bem na terra ou fora da terra, no mundo espiritual. Então, essa posição de estar situado na terra para aprender e auxiliar, Emmanuel aqui se refere aos vários campos de vibração de vida que estão aqui no planeta Terra, inclusive as colônias e a realidade espiritual
que existe ao redor do nosso planeta. Nesse contingente onde nós estivermos, se de fato o cristianismo tiver penetrado em nós, nós estaremos nos situando como aprendizes e auxiliares do bem. Então, aquilo que hoje nós recebemos em termos de oportunidade de trabalho nas casas espíritas e nos diversos ambientes onde nós interagimos durante a nossa encarnação, deve ser visto como treinamento efetivo para aquilo que nós iremos dar continuidade no mundo espiritual. Trabalho, auxílio, ser instrumentos do bem em qualquer local ou ambiente. Longe da cabeça ou da ideia de um espírita de ele morrer para ir descansar, a não ser que ele esteja doente e obsidiado, e aí vai ter que ter outros cuidando e tratando dele, porque se ele estiver relativamente equilibrado, ele vai estar ajudando outros, ele vai estar sendo intermediário e auxiliar no bem. Então vamos agora entrar no capítulo tratamento da depressão e da obsessão. E começa dizendo o seguinte: é essencial que a pessoa reflita que a vida, em todas as suas manifestações, sejam adversas ou prazerosas, é um convite para o despertar do Cristo interno. A essência divina manifesta em cada um de nós. Esta é a nossa genética espiritual. Vocês se lembram que nos últimos encontros que nós tivemos aqui sobre as técnicas e os instrumentos que poderíamos utilizar na profilaxia e no tratamento de depressão e de obsessão, aquela técnica parda, né? Percepção, ação e as demais, no sentido de que a gente tomasse as rédeas de ter uma vida espiritualmente mais desperto, conscientemente presente nos atos, nas decisões, nos objetivos da nossa vida. E aqui a sequência diz a nós o quê? É essencial que a pessoa reflita que a vida em todas as suas manifestações, adversas ou prazerosas, é um convite para o despertar do Cristo interno. Se é assim, o espírita tirou da cabeça dele de que existe um demônio guerreando com Deus e tentando levar ele para o inferno. De que a realidade do mundo espiritual e a realidade na terra está estabelecido em leis físicas e leis morais, que governam e envolvem todos nós. De que aquilo que nos ocorre quando estamos durante a encarnação e percebemos pelos órgãos físicos, retrata uma pequena parte do conjunto da realidade, de tal modo que muitas vezes onde nós enxergamos o mal, na verdade está o bem. Onde a gente enxerga muitas vezes uma injustiça absurda, está a regularização de uma questão grave que o Espírito trouxe. Então, na medida em que a compreensão e o entendimento da vida em termos espirituais vai nos envolvendo, vai se tornando cada vez mais claro o que? A vida na terra e fora da terra está sob o comando das leis divinas, cujo objetivo maior é o progresso, a harmonia e a felicidade nossa. Aquilo que muitas vezes nós percebemos como desgraça, infelicidade, adversidade, muitas vezes é resgate, promoção, aprendizagem, desde que nós nos abramos para isso em termos positivos. É claro que é exatamente o contrário disso que faz as pessoas quando abrem as portas para os processos depressivos ou obsessivos. Porque quando a pessoa, sobretudo,
face a uma adversidade grave, a um problema intenso e inesperado, estabelece aquele clima de revolta e de contrariedade, que é um dos primeiros passos para se entrar em depressão. Essa pessoa está dizendo dentro dela mesma de que esse mundo está errado. E isso não era para ter me acontecido. E eu estou revoltado com isso. É esse o clima psíquico, emocional, que está no quadro básico da maioria das depressões, que é a rebeldia, a contrariedade face a alguma circunstância da vida que atingiu a pessoa. Mas se nós estivermos, como aqui é colocado no texto, trabalhando de forma efetiva, como fundamental, a percepção da vida pelo ângulo espiritual, isso aí já vai se tornar um fator de prevenção ou de tratamento às questões de depressão ao qual a pessoa tenha se envolvido. Então diz assim, é um convite para o despertar do Cristo interno, a essência divina manifesta em cada um de nós. Essa é a nossa genética espiritual. Então, vejam, para concluir, o que esse slide nos traz é de que, olha, a percepção da vida nesses termos de equilíbrio e de harmonia é fatal, porque nós trazemos íncito em nós, em termos genéticos e hereditários, a essência divina, o Cristo interno, as virtudes em termos potenciais, que estarão paulatinamente sendo potencializadas e desmembradas do nosso ser interior. Então, continuemos. Todas as experiências de desafio são convites ininterruptos a esse exercício. Isso é a vida em abundância. É a água viva da vida, como ensina Jesus. É para desenvolver esse Cristo interno que reencarnamos. Então, todas as experiências, desafios são convites ininterruptos a esse exercício do despertar do Cristo interno em nós. Consequentemente, tudo que chega na nossa vida que é amargoso, que a gente acha difícil de superar, são convites vivos para o real despertamento espiritual nosso, desde que observemos desse modo. Porque se dá aquilo, face a grandes desafios, sempre as duas opções, a da revolta e da contrariedade, gerando processos depressivos e obsessivos, ou a percepção da situação em termos de aprendizagem e de necessidades para o despertamento espiritual nosso. Concluindo, aí o texto diz, é para desenvolver esse Cristo interno que reencarnamos. E face às necessidades da nossa infância espiritual, nós estamos reencarnados no planeta Terra, rico de provas e expiações, a todo momento, face à nossa imaturidade em termos espirituais. Aquela criança que para aprender a andar tem que segurar nos móveis, cair algumas vezes, ralar o joelho e insistir em aprender a andar. Essa é a infância física, que pode servir de figura de linguagem para a nossa infância espiritual. Na Terra a gente ainda precisa inúmeras vezes rentear com o sofrimento, com a frustração, com o desengano, para acordar espiritualmente. Todos os obstáculos e dificuldades que Deus permite que ocorram em nosso caminho existem com esse objetivo,
Daí precisamos nos direcionar para a nossa essência divina, nosso Criador, em vez de nos rebelar, gastando muita energia com esforços vãos que nos afastam da transformação necessária em direção ao Cristo interno. Vejam como é colocado para nós, de forma que a gente fique bem calmo, bem sereno, sem se sentir ansioso ou estressado. Todos os obstáculos e dificuldades que Deus permite, existe para esse objetivo: acordar o Cristo interno em nós, trabalhar o despertamento da nossa consciência. É para isso que servem todos os obstáculos. De certa maneira, há algumas pessoas que, por exemplo, quando passam por uma provação muito difícil, quer de ordem financeira, emocional, a desencarnação de um ente querido, uma situação dessa, e que tenha sido profundamente atingido, e através de um esforço de natureza íntima, não se rebelou, digeriu a situação com certo equilíbrio, muitas vezes isso abre portas para o despertamento de uma sensibilidade mediúnica, ostensiva. É uma das formas geradas por aquele grande atrito de natureza emocional e espiritual, ao qual a pessoa se dobrou sem se revoltar, e aí, mais de uma vez, isso pode abrir as possibilidades para o surgimento de uma mediunidade ostensiva, aonde aquela dor tão grande é como se tivesse quebrado barreiras internas na pessoa, bloqueios, e ela começa a ter uma sensibilidade mais aguçada, causada pelo sofrimento. É claro que o ideal é que essa acudeza venha pela vivência e prática do amor com mais intensidade, mas em decorrência da inferioridade espiritual da qual a maioria de nós ainda é tão pertencente, é mais fácil acordar a mediunidade através de uma dor intensa do que através de um exercício de amor profundo. Então diz assim: em vez de nos rebelar, gastando muita energia com esforços vãos que nos afastam da transformação necessária em direção ao Cristo interno. Quando falo do Cristo interno, eu sempre me lembro de uma mensagem contida em um livro que eu incentivo muito a leitura, que é o livro Filho de Deus, da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Tem uma mensagem lá de Joana de Ângeles que tem exatamente esse título: O Teu Cristo. E ela começa dizendo assim: possuis o Cristo interno poderoso que é teu, que não conseguiu ainda se expressar porque a gente dificulta que esse Cristo tome as rédeas da nossa vida de uma forma mais efetiva. Então é uma mensagem linda que eu me lembrei aí só das primeiras linhas, faz muito tempo que eu li, está num livrinho de bolso chamado Filho de Deus. Nós temos aqui dele, na biblioteca do Bezerra de Menezes. Então, e Joana de Ângeles diz mais ou menos uma coisa assim: deixa-o espraiar-se através de ti, ele é luz e tu és treva. E aí ela continua com uma série de esclarecimentos em torno desse Cristo interno que todos nós temos, mas que não consegue ainda se expressar devidamente porque a gente fica criando bloqueios, nós mesmos.
Quando esses bloqueios são rompidos, nós começamos a expressar um nível mais intenso de virtudes e de qualidades morais, né? Continuemos. Todos os obstáculos, como falta de recursos materiais, as limitações físicas e intelectuais, os transtornos, as dificuldades, o ódio dos inimigos visíveis e invisíveis, são experiências de desafio que nos levarão a reforçar em nós a presença do amor crístico de Deus. Vejam como é colocado, justamente para deixar bem marcado na nossa mente, em termos terapêuticos para depressão, obsessão, essas questões. Todos os obstáculos, né, que vão desde limitações físicas, intelectuais, às dificuldades do campo econômico, financeiro, são experiências de desafio que nos levarão a reforçar em nós a presença do amor crístico de Deus, se o permitirmos, é claro. Porque se não o permitirmos, passará a se expressar o ego em termos de revolta e de dificuldades, criando casos novos para a nossa experiência encarnatória. Como vimos, ao tratar das causas da depressão, os hábitos da rebeldia sistemática, do negativismo, da desvalorização da vida, produzem as manchas energéticas que ficam nos arquivos psíquicos perispirituais. Vamos explicar bem isso, porque foi algo que nós já tivemos algum esclarecimento, mas já faz um bom tempo. Os hábitos da rebeldia sistemática, do negativismo, da desvalorização, produzem manchas energéticas. Como é isso? Se dá o seguinte: a partir dos conteúdos mentais e psíquicos que nós geramos, ao estabelecer hábitos de pensamento, quando esses hábitos vão para o lado do negativismo, da rebeldia, eles potencializam um certo tipo de energia magnética que da esfera mental passa para a emocional e atinge os hormônios fomentadores do equilíbrio dos chamados neurotransmissores no nosso cérebro, na nossa mente, e que abrem as portas para a instalação da depressão. Já a coisa começa na mente, ao se tornar um hábito mental naquela linha, gera desequilíbrios no campo emotivo que atingem as conexões do nosso cérebro, desorganizam o equilíbrio hormonal e, em termos físicos ou orgânicos, a depressão está instalada. E a partir daí ocorre aquilo que já comentamos aqui. Se estabelece um círculo vicioso. O pensamento em desequilíbrio desarmoniza os hormônios. Os hormônios desarmonizados estabelecem um clima físico que favorece a elaboração da negatividade que o espírito iniciou desde a esfera mental. Resultado, passa a haver o que é chamado assim de uma retroalimentação. O corpo empurra para a depressão, a mente já foi o fator gerador, aí os pensamentos de revolta e de depressão são intensificados. Esse círculo vicioso ele só é quebrado quando, através, normalmente, do uso
dos recursos médicos, da terapia com psiquiatra, vai se utilizar remédios para reequilibrar os hormônios. Reequilibrando os hormônios, a pessoa vai ter que ter um tratamento ou terapêutico com psicólogo, com psicanalista, ou tratamento espiritual, no mínimo, para não recorrer ou não cair de novo com os pensamentos que vão alterar outra vez os hormônios. É por isso que a terapia puramente médica nunca cura e não resolve o problema da depressão. Porque ela vai, no máximo, reequilibrar o que foi desequilibrado organicamente. Mas se a pessoa, em termos espirituais ou pessoais, continua a mesma, ela vai gerar um desequilíbrio em pouco tempo de outra vez. E vai ter outra recaída na depressão. Então, a terapia que a gente está aqui comentando, em termos de perspectiva de vida, em termos espirituais, é para as pessoas que ou estão num processo inicial de depressão e que mesmo sem fazer uso de medicamento, mas ainda estão hábeis a retrabalhar seus pensamentos, né, seus objetivos de vida e ressignificá-los para não gerar rebeldia dentro de si, ou para aqueles que, iniciando um tratamento médico, precisam agora cortar de uma vez por todas as fontes geradoras do processo da depressão. Isso é como alguém que, por exemplo, está com a dor de dente bem grande e de imediato o que pode ser feito é tomar um analgésico ou um remédio para parar com a dor. Certo? Parou. Agora, e o foco gerador da dor? Como é que vai ser resolvido? Porque se não for resolvido, vai voltar a dor de dente. No caso aqui que a gente está tratando da depressão, o foco gerador são os pensamentos de rebeldia, de desequilíbrio emocional, que o espírito habituou-se a criar e precisa parar com eles. Voltando aqui ainda ao título, produzem manchas energéticas que ficam nos arquivos psíquicos perispirituais. Como é isso? Os hábitos de rebeldia, de pensamentos em desequilíbrio, vão, a partir do desequilíbrio no sistema nervoso, alcançar os centros de força, os chakras, né? Os centros de força no campo perispiritual. E o que vai ocorrer ali? Estabelecer-se ali em termos perispirituais, isso para determinados médiuns é possível de perceber, né? Uma espécie ou de mancha escura ou de certo conteúdo psíquico pesado em centros de força, em alguns daqueles principais centros, desde o cardíaco ao gástrico, e que é o resultado daquela alimentação de pensamentos em desalinho que a pessoa esteve fomentando. Então não há para onde, e o Espiritismo nesse aspecto ele é muito taxativo, a grande responsabilidade que nós temos nos pensamentos que alimentamos. Porque esses pensamentos que nós alimentamos, eles têm um papel muito forte na saúde espiritual, na saúde perispiritual e na saúde física. É preciso que haja exercícios para que a pessoa consiga se liberar desses hábitos, porque as manchas vão vitalizando determinadas condutas e bloqueios energéticos se manifestarão nos chakras de forma mais ou menos intensa. Nós iremos ver mais adiante, não será na aula de hoje, porque esse assunto nós só iremos concluir de hoje a 8. Nós iremos ver mais adiante o papel importante
da terapia dos passes, da água fluidificada, no reequilíbrio desses centros de força da pessoa que esteve nos processos depressivos ou obsessivos. Então é preciso que haja exercícios para que a pessoa consiga liberar-se desses hábitos. E aí nós iremos ver aqui alguns desses exemplos de exercícios que estão vinculados a estabelecer um clima propício ao reequilíbrio do campo hormonal da pessoa. A dificuldade encontrada para a realização dos exercícios depende da gravidade do processo depressivo. Como há uma forte tendência ao negativismo, à rebeldia e à desvalorização da vida, a pessoa depressiva faz o tempo todo exercícios de desamor e revolta contra a vida e contra si mesma. Então, a dificuldade para esses exercícios que mais adiante vão ser indicadas se dá, sobretudo, devido ao condicionamento que gerou a própria pessoa na sua tendência ao negativismo, à rebeldia, à desvalorização da vida, e que criou nela mesma campos de repetição doentia em termos de observação da vida e de fatos que lhe ocorrem, em termos de definições que a pessoa começa a ter habitualmente sobre as pessoas que convivem com ela. Tudo isso dentro de um campo de revolta, de tristeza, de rancor e de todos os subsídios energéticos negativos que levam a pessoa para baixo. Então vai ser preciso um esforço para que esses tipos de hábitos e de condicionamentos sejam superados e implantados novos hábitos nesses lugares que agora precisarão estar devidamente canalizados. Vamos ver agora. Devem ser realizadas atividades que estimulem emoções de prazer, de bem-estar espiritual, que visam a criar em nível espiritual um psiquismo de maior harmonia e identificação com a vida, estimulando energicamente os chakras. Então vocês imaginam uma pessoa que está diante de um quadro desse de depressão, que nós estamos vendo aqui, e ela tem o hábito de assistir noticiários, né, de crimes e de mortes habitualmente. São muitas assim, viu? Tem muita gente que, para ajudar o seu quadro íntimo de emoções deprimentes, aí ela cria o hábito de, por exemplo, todo dia de manhã só começar o dia depois de ouvir o noticiário dos crimes e das desgraças que alguns repórteres são mestres em trazer logo pela manhã. Então inicia o dia, ela já cria aquela sintonia, aquele campo espiritual e magnético dela para baixo. Então aqui diz o seguinte: deve ser realizada atividades que estimulem emoções de prazer e de bem-estar. Então a pessoa tem que cortar esse tipo de hábito se ela tem. É claro que isso exige um nível pelo menos razoável de consciência do problema e de querer superá-lo. Nós estamos falando aqui de pessoas que, por exemplo, podem estar até acompanhando esses estudos, têm nutrido certos aspectos que colaborariam para a instalação de uma depressão e que agora ela, percebendo pelo esclarecimento, ela tem estímulo para mudar isso. Então, entre outras coisas, cortar de uma vez por todas noticiários de notícias trágicas e similares.
Então, visam a criar, em nível espiritual, um psiquismo de maior harmonia e identificação com a vida. Veja, esse psiquismo de maior harmonia e identificação com a vida, quem mais oferece recursos para isso é a doutrina espírita. Pelo conhecimento dos objetivos espirituais da vida. E vão dar, em termos mais imediatos, um campo imenso de valores novos que a pessoa pode passar a cultivar. Essas atividades não estarão apenas criando um novo hábito, mas sadio, estarão também estimulando o cérebro a produzir neurotransmissores como a endorfina, a noradrenalina, a serotonina. A pessoa estará trabalhando a elevação do estado de consciência, de modo a sair da sintonia de espíritos obsessores. O maior antídoto que existe contra a sintonia com espíritos obsessores é um clima de paz, de harmonia interna que a pessoa habitualmente trabalhe com ela. Porque à medida em que a gente estabelece hábitos de gratidão, de estar de bem com a vida mesmo, e aqui é bom que fique bem claro, mesmo enfrentando adversidades e frustrações, que não vai deixar, porque se a pessoa pensa em ter um clima de gratidão e de harmonia nela, quando ela não tiver problema para resolver, dificuldades e doenças, ela vai ter que esperar, muitas encarnações, até estar numa que não precise mais estar vindo para a Terra. Enquanto estiver vindo para a Terra, ela vai estar enfrentando dificuldades e problemas novos. Agora, a forma de observar esses problemas é que define tudo. Então, criando um novo hábito mais sadio, estarão também estimulando o cérebro a produzir Vejam que coisa. Na medida em que a gente estabelece um clima de certa alegria interna mais duradouro, naturalmente passa a haver uma produção de neurotransmissores que vão ajudar o reequilíbrio hormonal e que vão aumentar a presença desses hormônios, como a endorfina, a noradrenalina, a serotonina. Então, isso é uma consequência natural do nosso estado emocional íntimo. Por isso que há inúmeras terapias relacionadas ao sorriso, ou a gente ri das dificuldades ou dos problemas. E quando a gente ri realmente de forma, claro, autêntica, verdadeira, a gente naquele momento está segregando esses hormônios dentro de si e está favorecendo a sua saúde, o fortalecimento do seu sistema imunológico, tudo. Então, concluindo esse slide, ele diz: a pessoa estará trabalhando a elevação do estado de consciência, de modo a sair da sintonia de espíritos obsessores. Então, essa elevação do estado de consciência é que é sinônimo desse clima de paz interior. Quando a gente está envolvidos energicamente para baixo, é como se inclusive as nossas energias ficassem pesadas, densas, que são os fatores mais habituais na geração da chamada consciência de culpa. A pessoa está se sentindo mal, e aquilo ali fomenta, em termos
de abertura, a flexibilidade da sintonia com os espíritos doentes e obsessores. Porque eles estão exatamente nessa linha de conteúdo psíquico e emocional, da densidade e do peso. Os médios que têm já certa sensibilidade têm essa percepção de uma forma relativamente fácil. Quando sentem que estão sob a companhia de bons espíritos, sentem como que uma certa brisa lhe envolvesse, um certo bem-estar. Quando estão sob a presença de espíritos doentes, desequilibrados ou obsessores, sentem uma energia pesada e sentem um calor incômodo. Já não fosse esse calor físico que está aí para pegar fogo, mas aí a pessoa sente um calor diferente, ainda mais piorado. E quando ela sente, ela já sabe logo: não estou bem acompanhado não. E se tiver um certo conhecimento espírita, vai logo procurar um recurso de uma prece, de fazer uma oração, porque facilmente vai deduzir para si mesma: eu não estou bem acompanhado. Então, o fator assim mais caracterizador, e isso é bem lógico, porque isso é bem lógico, é que o peso energético, ele, como a própria palavra diz, ele leva para baixo. E para baixo é onde estão os espíritos perturbados e doentes. E aí a pessoa se sente envolvida por esse tipo de energia. Vamos aqui para o último slide que nós vamos comentar no estudo de hoje. Na depressão grave, são necessários estímulos sensórios motores, como fazer pequenas tarefas, cuidar de uma planta, de um animal, pintar, etc. Isso é essencial no programa de autoafetividade, a pessoa se sentir útil. Então, eu peço a alguns internautas que estão nos acompanhando e deixando alguns recados. Se tiverem alguma dúvida ou pergunta, deixem no Facebook, que depois nós iremos procurar responder, porque não dá para responder durante o nosso estudo. Então, na depressão grave são necessários estímulos sensórios motores, como fazer pequenas tarefas, cuidar de uma planta, de um animal, quer dizer, algo que a pessoa esteja em movimento. Isso é essencial no programa de autoafetividade, a pessoa se sentir bem. Porque, veja, a questão é que mesmo utilizando os recursos medicamentosos, a pessoa precisa, através do esforço próprio, estabelecer um clima de mudança interna nela. Que mesmo que a princípio não seja espiritual, por não estar nutrindo esse conhecimento que nós estamos aqui compartilhando, mas na medida em que ela dirija cuidado e atenção para um animal, para uma pintura, para algo que envolva ela, sobretudo na área da criatividade, ela estará ali de forma sutil, trabalhando os neurotransmissores fomentadores daqueles hormônios. A dopamina, a noradrenalina, a serotonina. Isso é essencial no programa de autoafetividade, a pessoa se sentir útil. Porque, entre outro aspecto, que é muito preponderante, as pessoas que têm o quadro depressivo, é o sentimento de inutilidade, de que a presença dela não tem importância alguma. E às vezes cuidar de um animal já é muito importante. Pois não, Lúcia? E não permite
Esse quadro onde, às vezes, mesmo a busca de intervenção com psiquiatra e com medicamentos, ainda tem que localizar o medicamento que dê certo. Porque a questão toda é que nos dias atuais existe uma variedade de possibilidade grande em termos de fármacos no tratamento de aspectos da depressão, e que muitas vezes exige até a tentativa de mudar de médico, porque para alguns que não têm ideia, acham que os remédios são bem específicos. Não, eles têm uma variedade justamente porque nessa área ligada aos neurotransmissores, sempre há o cuidado de não elevar muito um em detrimento de outro. Então, e às vezes, a situação de tratamento requer o conhecimento pessoal, emocional do paciente pelo médico, para ele ver onde é que remédio ele vai colocar ou vai atuar. Então, às vezes, como até tu havia citado, há pessoas em quadros graves de depressão que, mesmo estando tomando o remédio, parece aquilo não está havendo efeito. É aí onde deve voltar ao médico, até mudar de médico, sobretudo com a intervenção de um familiar, porque a pessoa, quando está assim, ela não tem estímulo de procurar, para encontrar aquele que de fato ajude o reequilíbrio hormonal, para a partir daí ela envolver-se com uma atividade como aqui é colocada, para ir trabalhando paulatinamente, né, toda uma espécie de base emocional para que ela supere o quadro. Mas o que eu quero deixar aqui também bem salientado, eu estive até um tempo aí atrás em um seminário que tinha a participação de médicos na área da psiquiatria e neurologia, e ele falava justamente sobre essa variedade de remédios que tem e de que muitas vezes há remédios que dá totalmente errado para alguém em depressão. E aí o médico vai ter que alternar, procurar outro até achar o adequado. Não é tão fácil não. O que existe atualmente, isso é muito positivo, é que cada vez mais a indústria tem se especializado em fármacos ligados à superação e tratamento dos quadros de depressão. Assim como também para diversas doenças na esfera psíquica. Por exemplo, esquizofrenia tem uma variedade muito grande. E às vezes um remédio que dá certo para um não dá certo para outro. E aí o médico vai ter que tentar por alternativas até achar o ideal. Bom, esse capítulo nós ainda iremos concluir no nosso próximo estudo. Vamos agora para a prece de encerramento. Deixa eu ver se alguém aqui deixou uma pergunta, ainda teria um tempinho ali de tentar responder. Não. Então vamos para a prece, levando ao alto nossas vibrações de agradecimento por mais uma oportunidade de estudo. Vou pedir à nossa irmã Roseli para fazer a prece de encerramento por nós.